Fala galera, estou iniciando aqui mais um vídeo no canal Experiências da Nath. Você que é novo aqui, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E galera, não esquece de deixar teu joinha, não esquece de se inscrever no canal e também não esquece de compartilhar esse vídeo com um amigo, um parente, enfim, aquela pessoa que Deus colocar no teu coração, né? Que você possa ser aí um instrumento nas mãos do Senhor. Compartilha para ela, talvez, como eu sempre falo, né? Talvez essa mensagem não vai falar nada com você, mas alguém que você conhece está precisando ouvir, então vai lá, compartilha para ela, né? E galera, antes de eu falar o tema, eu quero falar para vocês, né, que, gente, semana passada eu não consegui gravar vídeo, né? Não deu certo eu gravar vídeo, agora eu não lembro o motivo, mas eu não consegui gravar vídeo. E essa semana, ontem foi segunda-feira, hoje eu estou gravando terça-feira. Mas como vocês sabem, né, o meu chamado, o que Deus colocou no meu coração, toda segunda-feira é para mim gravar vídeo aqui para vocês. Mas ontem eu não consegui, estou gravando hoje, né, para não ficar mais uma semana sem gravação. Então, mais uma semana sem vídeo, mais uma semana ali sem Deus me usar aqui para me trazer essa mensagem para vocês. Então, assim, semana que vem, se Deus quiser, em nome de Jesus, eu vou conseguir gravar na segunda-feira. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo. E galera, depois de muito tempo, eu entendi o porquê Deus colocou no meu coração, né? Porque Deus me chamou para mim gravar vídeo nas segundas-feiras. Eu entendi, Deus falou comigo. Uma hora eu quero vir aqui compartilhar com vocês, né? É, essa alegria imensa que Deus colocou no meu coração ao me revelar o motivo, né, de Deus estar me levantando para mim estar gravando o vídeo nas segundas-feiras. E eu quero gravar um vídeo somente falando sobre isso aqui para vocês, explicando por que Deus colocou isso no meu coração, explicando, né, que eu só estava obedecendo a Deus e eu não estava entendendo nada, mas enfim. O chamado de Deus é simplesmente isso, né? A gente não precisa entender o que Deus está fazendo. O nosso papel é somente ser obediente, confiar em Deus e fazer, né? O que vai acontecer, deixar nas mãos do Senhor, mas o nosso papel é ser obediente. Eu acredito que quando Deus chamou Noé para construir aquela arca, muita gente olhou para Noé e não acreditava no que ele estava fazendo. Com certeza, né, riram da cara dele. Com certeza, né, falaram que ele estava ficando louco. Com certeza, muita gente deve ter zombado dele, né, como eu falei antes. E ele continuou firme naquilo que Deus colocou no seu coração, naquilo que Deus lhe revelou, naquilo que Deus estava lhe chamando para fazer. E ele não desistiu, porque um ou duas ou três pessoas não acreditaram nele, né? E ele continuou firme, ele continuou confiante, ele continuou acreditando naquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. E eu admiro a fé de Noé, eu admiro a fé de Noé, porque Noé não se abalou e não desistiu de cumprir, de construir aquela arca do jeitinho que Deus estava dando a ordem, do jeitinho que Deus estava falando, sabe? Ele continuou firme, ele não parou no seu caminho, ele não parou o chamado que Deus tinha na vida dele, sabe? Porque as pessoas não acreditaram nele, mas ele continuou firme, ele acreditou naquilo que Deus tinha lhe confiado, sabe? Então, assim, não importa se as pessoas estão olhando para você e não estão enxergando nada, ou talvez não estão vendo nada do que Deus está fazendo. Não importa, continue firme, continue crendo, continue acreditando, porque Deus, ele é fiel. Ele, ele honra aqueles que é fiel a ele, sabe? Então, continue. Mesmo sem ninguém entender nada. Até você mesmo, talvez você não está entendendo nada do que Deus está fazendo na sua vida. Mas continue, busque, persevere, porque no momento certo Deus vai te honrar, sabe? Então assim, e galera, o tema do vídeo é: quando estou fraco, daí que sou forte. Essa palavra que Deus colocou no meu coração, que eu quero compartilhar aqui com vocês, né? Essa palavra se encontra lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 10. Então essa mensagem que Paulo escreveu ali, né? Para que Paulo está se referindo no momento de fraqueza dele, né?
Paulo está se referindo que quando somos fracos, daí que somos fortes, e a gente precisa lembrar disso, né? Quando Paulo ele tá falando sobre isso, ele lembra ali quando foi colocado um espinho na carne de Paulo, para que ele não se exalte, para que o orgulho não entre dentro dele, para que ele não se engrandeça com as revelações que Deus mostra para ele, que Deus usa ele, né? Então esse espinho é colocado, é enviado na vida de Paulo, no corpo de Paulo, um mensageiro de Satanás, para que esbofete, né, Paulo, bata em Paulo, para que Paulo toda vez ele se lembre, né, desse espinho ali, dessa dor, porque eu acredito que como ele se refere àquele espinho na carne, eu acredito que devia doer muito, né? Eu acredito que Paulo sentia muita dor, e quando ele pede para que Deus ele retire esse espinho da carne dele, Deus ele lembra Paulo que a graça de Deus bastava para Paulo. Então, muitas das vezes a gente não está entendendo o processo que a gente está passando, a luta que a gente está passando, e a gente não está entendendo o que Deus está fazendo, sabe? Deus está usando aquela situação para que você seja moldado, para que você seja preparado para viver algo extraordinário do Senhor na sua vida, sabe? Então, quando Paulo ele é testado aqui, para que ele não se exalte, para que o orgulho não entre dentro dele e para que ele se lembre que Deus é Deus o tempo todo. E quando Deus fala para ele que não vai tirar esse espinho, porque a graça de Deus baixa para Paulo, imagina a frustração, né? Que se fosse outra pessoa ia se frustrar. Mas não, Paulo continua firme na presença de Deus, Paulo continua confiante naquilo que Deus entrega para ele. E quando Deus coloca em meu coração, né, quando somos fracos, daí que somos fortes, porque a gente precisa entender que a nossa força não vem de nós, mas a nossa força vem de Deus. A nossa força vem do Senhor. E quando eu leio aqui, né, que Deus responde para Paulo, a minha graça te basta. Deus está falando, ei, tudo é por mim, tudo sou eu, nada é de você, sabe? Então, se apegue a mim, porque a minha graça te basta. Então, vai ter coisas, vai ter momentos na nossa vida que não vai mudar a situação. Mas quando a gente persevera, quando a gente continua firme, quando a gente acredita e quando a gente entende que independente da situação que a gente está passando, Deus ele continua sendo Deus. E a gente não pode mudar a maneira que buscamos a Deus, a maneira que se colocamos diante da presença do Senhor, porque devemos entender que a graça de Deus é o suficiente para nós, que a graça de Deus é fundamental para que nós entendemos que essa luta que estamos passando, porque aquele espinho na carne de Paulo, ela não veio para matar Paulo, mas ela veio para fortalecer ele mais, para que ele entendesse que Deus é Deus, sabe? E para que ele não se engrandecesse. E quantas vezes, às vezes, a gente acaba querendo se exaltar porque Deus está nos usando, ou querendo se achar que Deus está nos usando. Mas quantas vezes devemos entender que nada é de nós, mas tudo de Deus. Que não sou eu que faço o milagre, mas é Deus. Que não sou eu que quando eu oro acontece algo, mas é Deus. Quando eu entendo isso, que era isso que Deus queria que Paulo entendesse, que não era Paulo, mas sim Deus. E Paulo, ao final, entende completamente isso, porque quando Paulo fala, daí que quando sou fraco, daí que sou forte, Paulo entende tudo que Deus está fazendo ali na vida dele. Paulo não foi murmurar, Paulo não foi reclamar, ele pediu sim para Deus tirar aquele espinho, porque devia doer demais, né? Para que Paulo pedisse para que retirasse aquele espinho de sua carne, devia doer demais. Mas Paulo, você não vê Paulo murmurando aqui. Você não vê Paulo reclamando aqui da situação. Você vê Paulo pedindo para Deus ajudar ele, socorrer ele, livrar, aliviar aquela dor. Mas Deus fala para ele, a minha graça te basta. Porque era necessário aquilo acontecer com Paulo.
Porque às vezes a gente fala, não, mas Paulo não iria se desviar. Mas só Deus conhece o coração das pessoas. Só Deus conhece o que se passa dentro de mim. Só Deus sabe o que se passa em minha mente. Então, quando a Bíblia relata aqui que esse mensageiro de Satanás foi, né, ali ao encontro de Paulo, no corpo de Paulo, para que ele lembrasse, para que ele não se exaltasse, para que o orgulho não entrasse dentro dele. Então Deus sabia o que estava acontecendo dentro de Paulo. E Deus sabia exatamente o que fazer para que ele não se perdesse. Porque eu vejo tudo isso aqui, o cuidado de Deus, o agir de Deus e o amor de Deus. Então, às vezes, a gente vai passar por lutas, vamos passar por dificuldades em nossas vidas, mas isso não significa que Deus deixou de me amar ou deixou de te amar. Não. Significa que você precisa passar por esse processo que você está passando, para que você não esqueça que a sua força não vem de você, mas vem de Deus. E quanto mais entendemos que quando o que Deus quis falar ao meu coração, que eu quero compartilhar aqui com vocês, né? Quando Deus colocou essa palavra no meu coração, quando somos fracos, daí que somos fortes, é que nós entendemos que quanto mais conhecemos a Deus, mais somos fracos, mais necessitamos de Deus, mais precisamos do Senhor. Sabe por quê? Quando isso acaba, quando essa admiração por Deus acaba e a gente começa a entrar o ego dentro de nós, a gente começa a achar que somos capazes de fazer aquilo que só Deus pode fazer. Então a gente acaba querendo o aplauso somente para nós, querendo o reconhecimento das pessoas, querendo que as pessoas me vejam, mas não vejam mais a Cristo. Então, o nome de Deus começa a ficar esquecido e o meu nome começa a se engrandecer. Mas quando a gente entende que não é o meu nome que tem que engrandecer, mas o nome de Deus, daí eu começo a entender o que realmente significa essa palavra. Quando somos fracos, daí que somos fortes. Porque quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu oro, quanto mais eu busco da presença de Deus, mais eu percebo que eu sou fraca. Mas eu percebo quão necessitada eu sou da presença de Deus em minha vida. Mas eu percebo que eu não sou nada sem Deus. Mas eu percebo que eu sou dependente do Senhor. Você entende o que Deus está querendo falar para você nessa tarde? Quanto mais buscamos ao Senhor, mais parece que, eu não sei vocês, mas parece que quanto mais eu oro, mais distante eu tô de Deus. Porque eu vou percebendo que eu sou tão falha para estar diante dele. Quanto mais Deus vai se demonstrando para mim, mais eu vou percebendo que eu sou fraca, que eu sou falha, que eu sou pecadora. Quanto mais Deus vai se mostrando para mim, parece que eu vou me distanciando dele, mas não é isso que vai acontecendo. Eu vou me aproximando de Deus, mas eu vou entendendo o quão grande Deus é, o quão pequena eu sou, o quão eu sou necessitada do Senhor, sabe? Porque é isso que o mundo esquece, as pessoas esquecem isso com muita facilidade, de entender que a força não vem de mim, mas a força vem de Deus. E essa palavra não vem somente para dizer assim, vai ter dias que você vai estar fraca, porque era isso que eu entendi. Eu entendia que, vai ter dias que eu vou estar forte, eu vou, sabe? Tem dias que a gente acorda de manhã, a gente acorda, sabe, disposta a entrar numa guerra por Deus, disposta sabe, a lutar, disposta a vencer tudo. Mas tem dias que eu me levanto fraca, chorona, sabe? Tipo, com vontade de fugir para algum lugar, com vontade de parar, com vontade de desistir, com vontade somente de chorar. E eu entendia que essa palavra era somente para esses dias, mas não significa isso. Essa palavra vem para todos os dias da nossa vida, mesmo naqueles dias que nós se sentimos fortes, mesmo naqueles dias que se sentimos o gigante na presença do Senhor. É exatamente aonde vem essa palavra. Porque eu percebo que quanto mais fraca eu sou diante de Deus, mais força eu tenho espiritual.
Quando eu entendo que quanto mais fraca eu sou, mais é Deus agindo por mim. Porque eu entendo que eu não luto as minhas guerras, mas é Deus que entra para lutar elas. Mas eu percebo que eu não preciso enfrentar ninguém quando eu percebo que é Deus que vai interceder por mim. Quando eu entendo que eu não preciso mostrar para as pessoas o meu valor, porque é Deus que vai fazer por mim. Então você entende? Então quando Deus ministrou essa palavra na minha vida, eu falei, Senhor, eu entendi essa palavra a vida toda errada. Eu entendia que somente nas minhas fraquezas eu vou ler ela, eu vou meditar nela, eu vou ganhar forças, mas não. É exatamente ao contrário. Porque somos fracas todos os dias, somos dependentes de Cristo. É exatamente isso que Deus está querendo falar para você. Ei, você é dependente. Você é dependente de Deus. Você é dependente do que Deus tem para você. E é exatamente essa palavra, quando ela vem de encontro a nós, quando eu entendo que Deus enviou esse espinho na carne de Paulo, foi para entender, foi para Paulo não se engrandecer, foi para Paulo entender quem é Deus, foi para Paulo não se perder, foi para Paulo não se desviar daquilo que Deus estava fazendo na sua vida. Foi para Paulo não se sentir grande. Foi para Paulo confiar em Deus. E quando Deus fala essa palavra para Paulo, a minha graça te basta. Porque a gente esquece desse detalhe de Deus. A gente esquece que a graça de Deus nos basta. A gente quer que outras coisas baste, menos a graça de Deus. A gente quer bens materiais, a gente quer vitória naquela luta, a gente quer ganhar logo as coisas, mas a gente não entende o que realmente significa a minha graça te basta, porque o que Deus estava falando aqui para Paulo? Ei, eu não vou tirar esse espinho da tua carne, porque a minha graça te basta. E quantas vezes Deus vai falar isso pra gente, para pessoas, para mim, e vamos chorar como criança, porque não ganhamos aquela bala que a gente esperava ganhar. Sabe aquela criança que vai com o pai no mercado e faz birra porque não ganhou o que queria? Somos assim na presença de Deus. Ah, Senhor, se o Senhor não fizer isso, eu não vou mais, eu não quero mais ser usada. Não me usa mais, Pai, eu desisto do meu chamado. Eu não quero mais, se as pessoas não reconhecer o que o Senhor está fazendo na minha vida, eu não quero mais. Sabe, amada? E quando Deus fala, ei, eu não vou entrar, não vou mover nada ainda, porque não é o momento. Eu não vou tirar esse espinho da tua carne, porque ainda não é o momento. Tu ainda precisa passar por um processo, tu ainda precisa entender quem sou eu. Tu ainda precisa crescer na minha presença, porque é isso que Deus está fazendo. Deus permite a gente passar por um processo. E esse processo muitas das vezes é doloroso. Esse processo dói. Mas quando entendemos que a graça de Deus nos basta, confiamos em Deus. Então daí entendemos que somos fortes na presença do Senhor. Que não vai ser nada, que não vai ser um mensageiro de Satanás que vai vir para fazer a gente desistir daquilo que Deus está fazendo. Ou daquela promessa de Deus, ou daquilo que Deus tem nos chamado para viver. Você entende o quão importante entender que a graça de Deus é a coisa mais importante que precisamos? Porque quando eu tenho a graça de Deus, quando eu tenho a graça do Senhor, nenhum levante vai fazer eu parar. Quando eu tenho a graça de Deus, não vai ser você olhar para mim aí através desses vídeos e vai dizer, isso aí não vai levar ela a lugar nenhum. Isso não vai me fazer parar aquilo que Deus está confiando em minhas mãos. Não é porque você não acredita naquilo que Deus me chamou para fazer que eu vou
deixar de acreditar em Deus, porque a graça de Deus me basta. Então, confiar em Deus é o que eu escolho. Eu escolho confiar no Senhor e não confiar no que você acredita de mim e não confiar naquilo que você pensa de mim. Eu prefiro confiar em Deus, porque independente do que você pensa, eu sei que Deus não pensa isso. Porque às vezes nós somos seres humanos, né? A gente olha para uma pessoa, às vezes a gente vê coisas naquela pessoa, porque a gente começa a imaginar coisas e a gente pensa, nossa, essa daí, meu Deus do céu, sabe? Quantas vezes a gente pensou e olhou para uma pessoa e quando a gente foi reconhecendo aquela pessoa, a gente foi aprendendo com ela, a gente admirou aquela pessoa e a gente pensou assim, nossa, eu não imaginava que essa pessoa era assim. Porque às vezes você olha para uma pessoa, você tem mania de julgar essa pessoa, mas você não sabe quem é ela. Às vezes essa pessoa é de uma inteligência tremenda, sabe? De uma esperteza tremenda, você começa a ter, sabe, intimidade com ela, amizade com ela e você vai aprendendo e você fala, nossa, eu não imaginava isso de você. E quantas vezes você pensa algo de alguém e quando você começa a conviver com ela, você se decepciona porque ela não é nada daquilo que você imaginava. Só que Deus não. Deus não é assim como eu e como você. Porque Deus já conhece quem somos. Então a gente não vai decepcionar a Deus porque Deus já conhece quem é você. Então Deus já sabe quem é você. E às vezes você está passando por esse processo porque o teu caráter está sendo forjado. Porque não tem como enganar a Deus. Não vai ser com a nossa aparência bonitinha que vamos enganar a Deus, porque Deus não olha o que quem somos. Deus olha o que temos aqui dentro. Então, muitas das vezes a gente cria expectativa em cima de pessoas que nos decepcionam. E às vezes a gente olha para uma pessoa que a gente não tem tanta expectativa e ela nos surpreende com algo, com uma atitude. Esse é o vídeo de hoje, né? Então espero que Deus possa falar grandemente com vocês, que essa palavra possa entrar no coração de vocês, que essa palavra ministre a sua vida e que ela possa impactar a sua vida e que você possa entender que Deus é Deus e que não importa o que você está passando, Deus continua sendo Deus e Deus está cuidando de tudo. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.